Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre mitos e lendas para o 6º ano. Vamos lá? Bom, mito ou lenda? Costumamos ouvir na sala de aula esses dois gêneros sempre muito próximos, sempre juntos, na mesma aula. Mas eles seriam a mesma coisa? Todas essas histórias elas podem ser classificadas como mitos e como lendas também, ou existem diferenças? Se existem diferenças, quais são as características que de fato classificam como mitos ou como lendas? Nós vamos ver agora. Observem o slide que aparece na sua tela. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Bom, os mitos, eles são narrativas que nos remetem aos povos mais antigos, às civilizações mais antigas, principalmente grega e romana. Nesse momento, nós temos aí um povo que ainda não conseguia diferenciar ou explicar cientificamente fenômenos naturais, como trovão, a presença do sol, chuva, a questão até mesmo da colheita. E tudo isso, eles começavam a querer explicar de uma maneira religiosa, sobrenatural, atrelando esses poderes naturais, esses fenômenos naturais, aos deuses, né, que nós conhecemos como deuses da mitologia. A mitologia está muito atrelada a essa presença desses deuses, semideuses e o que chamamos de heróis, né, grandes guerreiros ou criaturas que também existem dentro dessa mitologia, como o centauro, por exemplo. Tá? Agora vamos ver lendas. Observem. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. As lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. Bom, tanto os mitos quanto as lendas estão presentes em todos os povos, certo? Mas as lendas, elas nos remetem a povos um pouco mais, não só antigos, mas primitivos também. Eles também tendem a explicar aí a aproximação de mitos e lendas, porque eles também tendem a explicar o surgimento das coisas naturais, né, os elementos naturais, mas eles misturam fatos reais com fatos sobrenaturais, com imaginação. E essa história vai sendo contada de geração em geração, trazendo mais modificações e criando também mais a esfera fantástica e até mesmo maravilhosa dentro da própria lenda. A diferença é que não há essa presença forte de deuses e semideuses. O que há é mais personagens humanos, reais, que de certa maneira se relacionam com seres sobrenaturais, mas ou elementos naturais como lua, como sol, no máximo no caso do nosso Brasil, nós temos os índios, né, os indígenas com suas lendas, vão se relacionar com o deus Tupã, vai ter essa relação, né, mas sempre voltado à natureza. Nós vamos perceber que essas histórias, elas trazem fatos reais, vão falar sobre a tribo Tupi, por exemplo, que é real, que existiu, falam sobre alguma personagem que muitas vezes possa ter existido, mas a história em si, o próprio enredo, ele é misturado com muita imaginação. Isso aí vai diferenciar as lendas, certo? Dos mitos, porque os mitos vão falar mais sobre deuses, semideuses, guerras, já as lendas não. As lendas, elas vão contar um pouco mais da história de um povo, da construção desse povo ou do surgimento de elementos naturais. Vamos seguir. Características das lendas. Observem. Lenda faz parte da tradição oral, sim.
Não é? Se pensarmos nos nossos índios, nos nossos indígenas, não havia escrita o que eles contavam essas histórias, né? Essas histórias, elas fazem parte dessa tradição oral, são genuinamente orais e vêm sendo contadas através dos tempos. Ela vai misturar fatos reais e históricos, mas vai envolver muita imaginação, tá? Faz parte da realidade cultural de todos os povos. Existem algumas lendas que estão presentes no mundo inteiro. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Então, mesmo sendo a mesma história, contada em vários povos, né, do mundo inteiro, você vai ter diferenças dentro dessas histórias que foram adaptadas e transformadas dependendo da cultura daquele povo e da passagem também daquele tempo. As lendas, elas vão se alterando, certo? Um exemplo disso é o lobisomem, né? Você tem aí algumas adaptações, o lobisomem pode ser o 7º homem da família, não é? Ou o 7º filho depois que nascem 6 meninas, vai depender muito da história, mas sempre ligado a esse número 7 aí que rege toda a imaginação da história. Mas você vê que existem alterações dependendo de onde você escuta essa narrativa. Sigamos. Mitos. Quais as características dos mitos? Ele tem caráter explicativo ou simbólico. Essa ideia do simbólico é porque também nós podemos fazer muitas transferências, já que os mitos, eles vão também trabalhar não só com o surgimento dos elementos naturais, mas também com o surgimento do comportamento humano. Vai trabalhar muito por que o homem, né, a humanidade se comporta de determinada situação. Existe a explicação também dentro dos mitos. Então, procuram explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses e semideuses. O mito também explica a realidade através de suas histórias sagradas. Mas não existe nenhum embasamento científico, tá? Não tem como você dizer que mito é uma verdade. Né? Mito, ele está sempre atrelado à ideia de que é uma história falsa. Né? Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Então, cada povo pode gerar aí sua mitologia a partir do mesmo assunto, como, por exemplo, a criação do próprio universo. Tá? Bom, para que se produz um mito ou uma lenda? Essa pergunta, ela é muito importante, porque nós temos que saber qual a função do texto, não é? Por que nós estamos produzindo aquele texto, qual o objetivo que aquele texto tem. E isso está atrelado à característica do texto. Existem textos que eles são escritos com a finalidade, existem gêneros que são escritos com a finalidade de ensinar didaticamente, como vimos em aulas passadas, contos de fadas, fábulas, eles têm um objetivo de ensinar. Então, se escreve já pensando e produzindo uma lição de moral, um comportamento ético. As lendas e os mitos, eles têm uma função diferente. O objetivo é trazer explicações, seria explicar um fenômeno ou o surgimento de um elemento natural, seria explicar um comportamento humano a partir de uma história, de uma narrativa ficcional fantástica. Por que fantástica? Porque ela mistura o real com o imaginário, tá bom? Onde nós encontramos esses gêneros, né? Tanto as lendas quanto os mitos, nós encontramos em livros, como o exemplo que está aí no slide de vocês. Livros mesmo que você procure, que está lá livros, lendas, livros de mitos, né? Mitos gregos, mitos romanos, você vai encontrar nos livros didáticos, nos livros da escola. Eles também, dependendo da série, estão recheados desses gêneros. As redes sociais, sites diversos e revistas educacionais, que muitas vezes trazem projetos maravilhosos dentro, com esses gêneros sendo utilizados em sala de aula. Então, nós conseguimos encontrar esses gêneros dentro desses meios aí de comunicação. Tá? Bom, chegamos na hora do desafio. Não é? Eu trouxe para vocês essa imagem aí, né, de uma lua cheia, uma noite, né, bem
tá aí à noite, a lua tá cheia, e nós temos a figura de um homem lobo, né, uivando para essa lua. E aí eu venho com a pergunta: qual é a história que está relacionada com essa imagem? Qual seria o título dessa história? Não é? Você consegue pensar em uma narrativa? Eu falei, viu? Nessa aula eu já dei a dica, já dei a ideia. Que história é essa? Eu vejo essa imagem, ela me lembra que história? A partir das características que eu trouxe para vocês, vocês diriam que essa história é uma lenda ou um mito? E aí? E eu gostaria que vocês, depois que decidissem se é uma lenda ou um mito, vocês identificassem as características que levaram você à escolha desse gênero. Não é? O que te fez dizer, né, e escolher que essa história é um mito ou essa história é uma lenda? Diz para mim aí, coloca no teu caderno as características que na próxima aula nós vamos confirmar. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.